sobre o livro O Hobbit, do Tolkien. Eu estou realizando um projeto aqui no canal que se chama 125 anos de Tolkien, porque sim, esse ano de 2017, Tolkien estaria completando 125 anos. Vou deixar aqui no box de informação o vídeo em que eu falo sobre esse projeto e quais são os livros que serão lidos no ano de 2017. E só lembrando que dia 7 de fevereiro eu irei postar um vídeo de introdução sobre o meu projeto Diário de Leitura de Silmarillion. Eu li O Hobbit pela quarta vez, ok? Então eu li ele pela primeira vez em janeiro de 2014, depois em outubro de 2014, depois em setembro de 2015 e agora janeiro de 2017. Eu vou contar resumidamente, porque sim, esse vídeo vai ficar enorme, tá? Eu tenho muito para falar desse livro. Para quem não sabe, é o meu livro preferido da vida no gênero fantasia. Tolkien é o meu autor favorito nesse quesito, né, nesse gênero. E eu tenho que comentar uma coisinha com vocês. Eu tinha muito preconceito, mas muito preconceito com livros de fantasia, porque eu cresci com clássicos, ok? Para quem acompanha o canal desde o início, eu já falei sobre isso várias vezes. E eu tinha muito preconceito com Crepúsculo, com Senhor dos Anéis, com Tolkien, com Harry Potter. Eu achava legal os filmes. Uma coisa eram os filmes e uma coisa eram os livros. Por que que eu tenho que ler um livro de fantasia? O que que eu vou aprender com isso? Essa era a minha mentalidade, confesso para vocês, e isso mudou completamente quando eu li O Hobbit. E como que surgiu esse livro na minha vida? Eu estava na praia para passar ano novo, isso de 2013 para 2014, é isso? Exatamente, porque eu li em janeiro de 2014. Eu estava na praia e o meu sobrinho estava com o livro do Hobbit, e o livro estava numa mesinha de centro. Meu sobrinho estava lendo, foi fazer alguma coisa e deixou ali em cima e eu, deixa eu dar uma olhadinha nesse livro. E eu abri com todo o preconceito do mundo e fui lendo o livro. Eu comecei pela introdução, li o primeiro capítulo, li o segundo, li o terceiro. Meu sobrinho chegou, olhou pra minha cara, tipo, ele queria terminar a leitura, devolvi o livro. E eu estava gostando, eu falei, que coisa bizarra. Aí depois o livro estava lá naquela mesinha de novo, eu continuei o quarto, quinto capítulo. E aí o meu sobrinho levou o livro embora e eu, desesperada pela praia, procurando o Hobbit, e eu não encontrei em local nenhum. Fui até em banca de jornal e não tinha o livro. Voltando de viagem, eu parei no shopping, entrei na livraria e comprei o Hobbit. E aí eu comprei exatamente esse livro aqui, com essa capa que eu acho maravilhosa. Eu acho linda, linda essa capa, maravilhosa. E comprei, e aí, como eu disse pra vocês, li duas vezes em 2014, li em 2015, estou lendo agora em 2017. É o meu livro preferido no quesito, perdi todos os preconceitos possíveis. Aí depois eu li Harry Potter, apesar de não ter terminado ainda, eu li só até o Cálice de Fogo, falta eu terminar ainda os outros livros. Não li Crepúsculo, mas pretendo um dia, né? E sim, gente, eu fiquei fascinada e depois logo em seguida eu li O Senhor dos Anéis, li outros livros do Tolkien. Aí vocês assistam o vídeo em que eu falo sobre o projeto, que ali eu explico o que eu li, o que eu não li ainda. E é um livro que é assim. Em 2014 eu criei o canal e eu fiquei de falar sobre esse livro todo esse tempo, desde 2014 eu tento fazer uma resenha dele, mas eu não consigo. Porque eu gosto tanto desse livro, tanto que eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um vídeo perfeito sobre ele. E resolvi gravar esse vídeo agora e eu sei que ele não vai ficar perfeito. Eu poderia ter um roteiro do Tolkien, fala isso, fala aquilo, mas eu não sei, gente. Eu não sei como é que vai sair esse vídeo. Eu não sei, eu tenho até medo de gravar esse vídeo. Eu tô aqui com um roteiro, sim, eu tenho um roteirinho que eu fiz aqui, mas eu acho que eu não vou falar tudo aquilo que eu gostaria. Que assim, eu amo demais esse livro, demais, assim. Ele não é um simples livro para criança, porque Tolkien escreveu esse livro para os filhos.
e tinha uma senhora que estava doente. O Tolkien passou o manuscrito do Hobbit para essa senhora ler, que ela estava de cama muito doente. Ela gostou tanto da história que foi ela que indicou para uma editora que publicou o Hobbit. Tanto que o Hobbit, a primeira versão dele, né, a primeira edição, é completamente diferente das edições posteriores, porque ele teve que mudar muita coisa depois que ele escreveu O Senhor dos Anéis. Vamos lá para as minhas impressões de leitura do Hobbit. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. Então é interessante começar esse vídeo falando sobre os bolseiros. Quem eram os bolseiros? Os bolseiros eram uma família muito rica e que eles viviam no topo de uma colina, que tem o desenho aqui feito pelo próprio Tolkien. Eles eram muito ricos e que nunca tinham tido nenhum tipo de aventura ou até mesmo qualquer coisa inesperada, e eles eram super respeitados. Esta daqui é a foto da colina. Então você tem aqui as tocas, e tem uma coisa muito interessante, porque essas tocas, né, esses túneis, eles somente os bolseiros, né, pessoas, os hobbits que eram ricos. Isso aqui só foi construído pelo pai do Bilbo ou pelo velho Tuque. Agora eu não me lembro se foi pelo velho Tuque ou pelo próprio pai do Bilbo. Mas toda essa colina bonita e tal foi feita pelos bolseiros, ok? E existem outras partes da vizinhança aqui que eles possuem casas de tijolos, casas de madeira, porque eles são pessoas humildes. E os hobbits, né, devido aos filmes, vocês já têm mais ou menos uma ideia de como eles são, né? Eles são pequenos, de uma estatura pequena, até menores do que os anões barbados, tá descrito no livro. Eles gostam de se vestir com roupas em tons fortes, principalmente verde e amarelo. Ele tem os pés peludos e grandes, eles andam descalços porque eles têm a sola do pé é bem diferente da sola de um humano, apesar do Bilbo ter feito toda a viagem dele de botas, isso é um detalhe, e que andam silenciosamente pelas florestas. Então o livro ele começa falando sobre o velho Tuque. E esse velho Tuque ele teve 3 filhos, um homem e 2 meninas, uma delas chamada de Belladonna. Belladonna é a terceira filha que se casou com Bungo, o bolseiro, e tiveram um filho que é o Bilbo, o bolseiro. E um dia Bilbo está lá no jardinzinho dele, bonitinho, fumando o seu cachimbo, quando Gandalf aparece, o grande mago cinzento. E aí o Gandalf menciona uma aventura, se Bilbo não gostaria de participar de uma aventura. Então Bilbo já vem de uma família de bolseiros que nunca tiveram uma aventura. Gandalf vai embora, né, porque Bilbo acaba recusando a proposta, só que Gandalf deixa uma marca na porta. No filme que eu assisti, a trilogia, que eu adoro, ok? Eu adoro os filmes do Hobbit, mas eu vou ressaltar algumas coisas aqui conforme, né, vou resenhando aqui para vocês a história. No filme, se eu não me engano, a marca deixada na porta foi uma ferru, que é o símbolo do Thorin. Mas existe um desenho do Tolkien em que eu ver se eu encontro esse desenho e coloco aqui para vocês, que na verdade ele desenhou 3 runas na porta. A primeira runa foi a Berkana, a segunda foi a Dagaz e a terceira runa foi a runa Ing. Eu não sei exatamente o significado, eu sei que a Berkana tem alguma coisa a ver com ladrão, e é uma runa que fala de fertilidade, de dinheiro, prosperidade. A segunda runa, que é a Dagaz, eu não sei o que ela significa em relação à história.
E a terceira é a runa Ing, que parece que é a pedra Arken, que depois, né, irei explicar para vocês sobre a pedra Arken, que é o grande coração da montanha. E por que que Gandalf deixou essas marcas? Porque o próprio Gandalf marcou uma reunião com os anões na casa do Bilbo, sem ele, né, ter aceitado a proposta. E que proposta é essa? Que aventura era essa? Os anões estavam querendo recuperar o ouro que o dragão Smaug havia roubado. O Smaug, ele roubou o ouro tanto dos anões, quanto dos elfos, quanto dos homens. Então todos eles, né, isso eu vou falar um pouquinho mais quando a gente chegar na Batalha dos 5 Exércitos, mas todos eles tinham direito desse tesouro. E como que Thorin, que é o Thorin Escudo de Carvalho, ficou sabendo dessa questão? Porque até então, para eles, esse ouro tinha desaparecido. Mas o pai de Thorin deixou um mapa e uma chave para Gandalf para ele entregar isso para Thorin. E o Gandalf demorou um certo tempo para conseguir encontrá-lo. Quando ele encontrou, né, enfim, ele marcou toda essa reunião e entregou o mapa e a chave para Thorin. E aí nós temos aquela cena que, para quem assistiu o filme, que não é muito diferente do livro, quando os anões estão chegando na casa do Bilbo e o Bilbo não sabe o que está acontecendo. Ele vai recebendo aquelas pessoas, ele não tem noção, né, o porquê daquela reunião. Então eu até anotei aqui porque eu não decorei o nome de todos os anões. Então tem os primeiros irmãos que chegam, que é o Dvalin e Balin. Depois os segundos irmãos, que é o Kili e o Fili. Depois tem a terceira chegada dos anões, que é Dori, Nori, Ori, Oin e Glóin. Depois nós temos o Bifur, Bofur, Bombur e Thorin, Escudo de Carvalho, e Gandalf. E durante todo aquele processo, Bilbo fica realmente sabendo da missão. Gandalf passa a missão para ele de ladrão, que ele é o único para Gandalf que poderia, né, conseguir, que poderia ajudar os amigos nessa missão. E Bilbo, ele sente vontade de conhecer as montanhas, ele sente vontade de vivenciar uma aventura, mas ao mesmo tempo que ele fica naquela ansiedade, vem o medo. E o Gandalf deixa muito claro que ele é o ladrão escolhido, ele foi escolhido. Então nessa reunião, Gandalf comenta sobre a missão, fala sobre os ancestrais dos anões, conta toda a história de Smaug, sobre como o pai de Thorin, ou Thorin, agora não sei como eu estou pronunciando, de como ele conseguiu o mapa e a chave, porque o Thorin acaba querendo uma explicação sobre isso. Então eles saem para essa missão, o Bilbo acaba indo depois, porque todo mundo já saiu e ele estava naquela indecisão se vai ou não, e enfim, né? Como vocês também já viram no filme, que não é muito diferente do livro. Eles passam por muitas aventuras até chegar em Valfenda, que é onde mora ali o elfo Harold. Bilbo fica encantado com Valfenda. Não é à toa que depois, lá no Senhor dos Anéis, o Bilbo passou muito tempo de sua vida morando em Valfenda. E quem era Harold? Era nobre e tinha o rosto belo de um senhor élfico. Era forte como um guerreiro, sábio como um mago, venerável como o rei dos anões, generoso como o verão. Ele aparece em muitas histórias, mas seu papel na história da grande aventura de Bilbo é pequeno. Embora seja importante, como vocês vão ver, se conseguirmos chegar ao fim dela. Sua casa era perfeita para quem gostasse de comer, dormir, trabalhar, contar histórias, cantar ou apenas de ficar sentado pensando, ou ainda uma mistura agradável de tudo isso. Seres malignos nunca entravam naquele vale. Aqui você tem um desenho de Valfenda. E ali em Valfenda, eles recebem 3 instrumentos de Harold. Então a primeira aqui é Orcriste, né, pela língua rúnica. Depois tem a Fendi Orc, acho que é assim que se pronuncia, que essa Fendi é na antiga língua dos Gondolin, que é conhecida como mordedora para os orcs. E depois vocês têm a Glandrink, que é um martelo do inimigo usado pelo rei Gondolin.
E ali o Gandalf, ele mostra o mapa para o Elrond, porque não é tão simples assim você ir até a Montanha Solitária, que é o destino deles, e entrar e tem um dragão com todo um tesouro, tem uma passagem secreta. E o mapa, ele está escrito na língua, no alfabeto da Lua. Até tem lá na página 52, o Bilbo pergunta: que são letras da Lua? E o Bilbo gostava muito de mapas, de línguas, de caligrafias e assim por diante. E o Elrond fala o seguinte: letras da Lua são letras rúnicas, mas não se podem vê-las. Não quando se olha diretamente, só podem ser vistas quando a lua brilha através delas. Quando a lua brilha atrás delas. E além disso, com um tipo mais sofisticado, tem de ser numa lua da mesma forma, a da mesma estação do dia em que foram escritas. Os anões a inventaram e as escreviam com penas de prata, como seus amigos podem lhe contar. Essas devem ter sido escritas numa véspera de solstício de verão, com lua crescente, muito tempo atrás. E estava escrito no mapa: fique ao lado da pedra cinzenta quando o tordo bater, e o sol poente com a última lua do dia de Durin brilhará sobre a fechadura. E o que é o dia de Durin? É o primeiro dia do ano novo dos anões. Ainda o chamamos dia de Durin, quando a última lua do outono e o sol aparecem juntos no céu. Eles saem de Valfenda em direção à Montanha Solitária, e claro que acontece muitas outras aventuras. Eles acabam entrando, tendo contato com os orcs. Bilbo acaba se perdendo da sua comitiva, dos anões de Gandalf. Ele encontra o Anel, que aí também vocês já conhecem, onde ele tem aquela conversa com... E ali é quando ele encontra o Gollum, que vocês também já conhecem. Então Bilbo coloca o anel, ele já sabe do poder que ele tem de ficar invisível. Então ele consegue fugir dos orcs, ele consegue salvar os amigos de muitas situações, principalmente daquela cena do filme, para quem não leu o livro, das aranhas. Então ele consegue salvar os amigos, tudo porque ele está invisível. Gandalf leva os anões e o Hobbit para a casa do Beorn, que é um homem que para Gandalf, existem duas lendas a respeito do Beorn, mas a que o Gandalf acredita, dizem que ele descende dos primeiros homens que viveram antes de Smaug, e até mesmo antes da vinda dos orcs para o norte. E ele se transforma em um urso negro. O Beorn é muito importante na Batalha dos Cinco Exércitos. E aí chega um momento na história que o Gandalf deixa a comitiva para seguirem viagem sozinhos até a Floresta Negra. Porque Gandalf tinha que resolver um problema com o necromante. Eu acho que é isso. No final do livro, isso somente no livro, você não tem no filme. Depois de muitos anos, depois dessa aventura, o Gandalf com o Balin, eles visitam Bilbo lá no condado. E aí que, se eu não me engano, nessa parte que o Bilbo fica sabendo alguns detalhes do que aconteceu com ele quando ele deixou a comitiva. E já no filme você tem toda aquela cena, do Elrond, até Saruman aparece. Isso não tem no livro, assim como não tem o Legolas, enfim, você não tem essa questão no livro. E aí chega um momento em que os anões ficam sabendo da existência do anel. E aí que essa comitiva acaba se deparando com os elfos. E lá na página 162 fala o seguinte: os participantes do banquete eram elfos da floresta, é claro, mas não um povo mau. Se tem algum defeito, é sua desconfiança de estranhos. Embora sua mágica fosse forte, mesmo naqueles dias eram cautelosos. E os anões com o Hobbit acabaram encontrando com alguns elfos que eram muito diferentes daqueles elfos do oeste. Não que eles eram maus, mas eles eram assim mais cautelosos, tinham muita desconfiança de estranhos, e eles acabaram prendendo toda a comitiva.
Menos o Bilbo, que ficou invisível e foi ele que salvou, né, que tirou todos os anões de lá de uma forma que... Aqui chega uma questão importante em comparação com o livro e o filme, que foi uma parte que me deixou bem decepcionada ao assistir o filme. Porque no filme, aquela cena do barril, que tem até uma foto aqui no livro, essa aqui é a cena do barril, então aqui você tem Bilbo em cima do barril e ele está usando botas, o que é bem interessante. No filme é uma verdadeira alegria, né? Você tem aquelas coisas tipo Missão Impossível, que os anões foram colocados dentro de cada barril e jogados nessa correnteza. Bilbo é o único que está em cima de um barril. Eles estão fechados. No filme você tem todo aquele malabarismo, né, no barril, que eles pulam de um barril para o outro, e tem os orcs, e tem os elfos, e... Não, gente, no livro é muito triste essa parte, porque até os anões saírem de cada barril, para o Bilbo, eles estão mortos, porque levou muito tempo para que eles saíssem do barril. Então o Bilbo chega um momento na história que ele está muito triste, se sentindo culpado, porque para ele matou todos os seus amigos. Então é uma parte muito triste. A parte do barril é uma parte muito triste no livro. No filme já é uma alegria, né? E eu não gostei. Não que eu tenha achado ruim eles ter feito tudo aquilo, mas acho que eu não gosto quando colocam missão impossível. Sabe? Fazer coisas que... Tem uma parte do Legolas também, no momento da batalha dos 5 exércitos, em que ele está tentando derrotar uns orcs numas montanhas para salvar aquela elfa também que não existe no livro. Gente, as coisas quando ele derruba uma torre lá, gente, aquilo fica dançando numas pedras no ar. Então isso eu não gosto, eu acho isso muito nada a ver fazendo nos filmes. No geral eu gostei dos filmes, mas existem alguns pontos que eu fiquei bem decepcionada. E existe uma rixa entre os anões e os elfos, eles não se amam. Existe uma coisa em relação aos antepassados, e principalmente com esses elfos, que são mais reservados, criou-se uma rixa enorme. Até que o Bilbo chega na Cidade do Lago e avista a Montanha Solitária. E ali na Cidade do Lago eles encontram um barde, né, que também é um grande senhor ali da Cidade do Lago, que acaba se tornando, né, o grande senhor da Cidade do Lago, e que tem direito, né, pelo tesouro, e representando os homens, né, ele tem direito do tesouro que está na montanha. E ali, gente, o que acontece? Eles encontram essa montanha solitária, o Bilbo consegue decifrar aquele mapa, eles conseguem abrir aquela passagem secreta no dia de Durin. Eles entram, você tem toda aquela cena que também mostra no filme do Bilbo com o Smaug, da negociação, e ali você tem a batalha dos 5 exércitos, porque Thorin adquiriu aquela doença do dragão, ele ficou fascinado pelo ouro, ele não queria dividir o ouro, metade do ouro que pertencia aos elfos e que pertencia aos homens, e ele simplesmente não quis fazer nenhum tipo de negociação. E aí entra a questão da Pedra Arca, em que Bilbo acabou roubando, que essa era a função do Bilbo, de ser um ladrão, então ele acabou roubando essa pedra, entregando para Bard e para o elfo para eles fazerem essa negociação. E aí você tem o decorrer da história e o desfecho, que eu sei que Hobbit é uma história super conhecida, que já tem filme, mas eu não quero comentar aqui, né, falar aqui no vídeo o que acontece, porque às vezes tem muitos adolescentes assistindo que nunca leram o livro, até mesmo que nunca assistiram o filme, então eu acho legal ter essa surpresa. E por que que eu gosto tanto desse livro e por que que o Bilbo é um dos meus personagens favoritos? Justamente pela essa questão de honestidade, de justiça que o Bilbo possui. E eu li recentemente um outro livro que me lembrou muito, o personagem me lembrou muito o Bilbo, que agora eu esqueci o nome dele para variar, mas que é o bispo do livro Os Miseráveis do Victor Hugo.
Então, tem que ser uma pessoa muito humilde, muito boa de coração para ter esse tipo de atitude. Não é qualquer ser humano que tem esse tipo de ação. E o Bilbo é um deles. Então, quando eu li Os Miseráveis, quer dizer, eu estou lendo ainda Os Miseráveis do Victor Hugo, eu automaticamente me lembrei do Bilbo, que Bilbo praticamente faz a mesma coisa. Ele tinha um tesouro, ele poderia realmente ter roubado, né, a Pedra Arken ou qualquer outra coisa. E Bilbo fez isso para evitar uma guerra, né? Mas a questão do poder, né? O que o dinheiro faz com a cabeça das pessoas, que justamente é isso que o Tolkien quis passar com essa obra. E eu achei assim incrível, gente. É um personagem incrível. Então é por isso que ele é um dos meus livros preferidos. Eu acho que ela tem uma mensagem muito bonita para as crianças. Por isso que não tem idade, né? Hobbit. Não tem idade, porque a mensagem que ele passa vale para os dois lados. E é isso, gente. Eu sei que eu não falei metade da metade do que eu gostaria. Não sei se vai ficar bom esse vídeo, porque é um livro que eu gosto muito. Eu não sei gravar vídeos de livros que eu sou simplesmente apaixonada. E como esse aqui é o livro que eu mais amo e que eu irei reler isso aqui sei lá quantas vezes na minha vida, tanto que eu quero começar a ler para minha filha de 4 anos na hora de dormir. Se eu conseguir ler ali 2 folhinhas pra ela, já tá bom, né? Eu quero que ela conheça Bilbo Bolseiro. Ela tem que conhecer Bilbo Bolseiro já com 4 anos. E é isso, eu sei que na hora que eu for editar esse vídeo, eu vou ficar pensando por que eu não falei isso, esqueci de falar tal coisa, deveria ter falado tal... É sempre assim quando eu estou gravando um vídeo de um livro que eu gosto muito. Eu sempre esqueço de muitas coisas. E é isso, ok? Por favor, deixe aqui nos comentários quais são os livros preferidos da vida de vocês, né? Eu acho bem interessante, às vezes fica até de dica, né? Futuramente eu possa fazer uma leitura de acordo com o seu livro preferido. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!